Chamar o pastor Ney, trazer a mensagem nessa noite para os nossos corações, aquilo que Deus já derramou sobre a sua vida, que possa fazer-nos transbordar sobre nossas vidas e que nós saiamos nesta noite aqui nutridos daquilo que Deus já preparou através do seu Filho para nós como sua igreja. Pai, em nome de Jesus, eis o teu Filho. Pai querido, muito obrigado, Deus, por esta vida, uma vida, Deus, consagrada a Ti, uma vida que tem buscado, ó Deus, a Tua presença, Deus, tem buscado, ó Deus, a comunhão contigo, ó Deus. E nessa noite, ó Deus, eu te rogo, ó Deus, pela vida do pastor Ney, pela vida da sua casa, da sua família, dos seus filhos, ó Deus, tudo aquilo que você já tem feito, ó Deus, e tudo aquilo que você ainda há de fazer na vida deste homem, ó Deus, da igreja ao qual, ó Deus, ele a conduz, ó Deus, que seja uma igreja próspera, Deus, em nome de Jesus. Mas agora, Deus, eu te rogo, ó Deus, daquilo que teu filho já se encheu, ó Deus, que foi o teu azeite, o teu óleo, o teu espírito, a tua palavra, que é água, que é vida, ó Deus, que todas essas coisas, aquilo que ele já se encheu, ó Deus, ele possa transbordar nesta noite, em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo de Deus. Amém. Está feito, pastor. Aleluia. Graça e paz, irmãos. Amém? Amém. Aleluia. Abra sua Bíblia Sagrada no livro do profeta Isaías. Glória a Jesus. Essa é uma noite de cura, de libertação. Todo o processo de cura e libertação, nada é mais poderoso do que o conhecimento, irmãos. Amém? Nada é mais poderoso do que o conhecimento. Repete assim comigo assim: o conhecimento afugenta a heresia. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Sabe, diante da certeza da morte do filho, aquela mulher sunamita olha para Geazi, e Geazi pergunta para ela: vai tudo bem? E sabe, com o coração cheio do conhecimento do Senhor, ela diz: vai tudo bem. Vai tudo bem. Sempre vai tudo bem para quem conhece o Senhor. Profeta Isaías, capítulo 6, eu vou tentar ser breve nessa noite. Eu vou falar sobre as marcas da visão. Amém? Diz assim a palavra do Senhor, Isaías, profeta Isaías, capítulo 6, diz assim: no ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas das suas vestes enchiam o templo. Serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam os seus pés, e com 2 voava. E clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. As bases do limiar se moveram à voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então, disse eu: ai de mim, estou perdido, porque eu sou um homem de lábios impuros, habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Então, um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva, que tirara do altar com uma tenaz. Com a brasa tocou a minha boca e disse: eis que ele tocou os teus lábios, e a tua iniquidade foi tirada, e perdoado o teu pecado. Versículo último: depois disso, ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? E quem há de ir por nós? E disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Aleluia, glória a Deus, amém? Irmãos, essa visão de Isaías não difere muito das outras experiências espirituais que marcaram o ministério dos outros profetas.
Mas essa experiência de Isaías, eu vou pular muita coisa que eu gostaria de dizer, também por causa do tempo, mas a experiência de Isaías, ela serve para marcar o nosso coração acerca do exercício de sermos pentecostais. Eu acho que nessa altura do campeonato, você já descobriu que o Centro Evangelístico Internacional é uma igreja pentecostal. Você é pentecostal, irmão? Irmão, ser pentecostal é uma doideira, irmão. Ser pentecostal é crer em anjo. Ser pentecostal é crer em visão. Ser pentecostal é ouvir voz. Ser pentecostal é ver vulto. Ser pentecostal é uma loucura, irmãos, maravilhosa, da qual eu tenho bebido nos últimos 27 anos. Irmãos, e quando você acha que a loucura vai acabar, ela fica melhor ainda e maior ainda, irmão. Ser pentecostal é ser uma doideira. No entanto, esse excesso de doideira, ele acontece dentro da perfeita ordem do Senhor, porque Deus só se move com ordem e decência. A visão de Isaías serve para a gente poder entender algumas coisas acerca da visão. Não são poucas as pessoas que hoje estão sendo feridas por líderes, por pessoas que de maneira indevida dizem que estão fazendo o que estão fazendo porque receberam uma visão do Senhor. E a gente precisa conhecer as marcas da visão, a gente precisa conhecer como Deus se move, o que Deus deixa de resíduo após uma visão, para que a gente também não seja enganado. Oh, querido, meu coração é cheia das histórias mais estapafúrdias que você pode entender e ouvir. Eu me lembro quando nós estávamos envolvidos com a abertura da igreja de Talva, e já vai 1900 e bolachinha. Na cidade havia 2 irmãos do manto, chamado, irmão, crente, quando começa a ter apelido, não é bom negócio, irmão. Os irmãos do manto se chamavam Faísca e Fumaça. Sangue de Jesus tem poder. Irmão, que a sua espiritualidade inspire seriedade nas pessoas. Quando o crente, irmão, começa a receber apelido engraçadinho, está na hora de rever as bases. E aí, os 2 irmãos, Faísca e Fumaça, foram orar na casa de uma senhora que estava meio depressiva, angustiada. Era uma senhora de classe, uma senhora de posse. E foram orando pela casa da irmã. Quando chegaram no quarto dela, viram uma pequena e singela, porém não passava despercebida, caixinha de joias, cheia de anel, ouro, cordão. E aí um deles prontamente, Carlinho, falou: olha, isso aí tudo que você está sentindo é porque você tem essas coisas aqui que estão servindo de seta. Aí ela falou: nossa, então eu preciso me livrar disso. Rapidamente, Rodrigo, um deles falou: deixa comigo que eu vou dar um fim nisso. E aí ele pegou toda aquela caixinha de joia, de ouro, anel, brinco, pulseira de prata, e levou para dar um fim, Paulo. Na outra semana o Faísca e o Fumaça. Eu não sei se era o Faísca, eu não sei se era o Fumaça. O que eu sei, irmãos, brincadeiras à parte, é que os 2 morreram, não estão mais vivos. Porque Deus, irmãos, Ele é amor, mas Deus também é fogo consumidor. Moral da história, o delegado era amigo dessa senhora, que agora parecia gozar da alegria do Senhor. E aí ela contou a experiência que ela teve naquela semana. Olha, fulano esteve aqui em casa, veio aqui, orou. Inclusive viram um demônio aqui na minha caixinha de joia e levaram. Aí o delegado: levaram? Quem são esses irmãos de oração? Aí o delegado foi lá e pegou, né, a caixinha de joia endemoniada. Mas já tinha tido, né, algumas perdas, porque o demônio levou umas pulseiras de ouro, o demônio levou uns cordão de ouro, o demônio levou uns brincos de ouro. Sabe, irmãos,
Nesse meio pentecostal nosso, a gente tem que saber o que esperar da visão. A gente tem que saber como se mover na visão. E a gente tem que saber, sabe, quando a visão é de Deus. Isaías vai nos ensinar algumas coisas acerca da visão, para que em todo tempo a gente esteja bem. A primeira coisa que Isaías vai lembrar para a gente, irmãos, é que geralmente as visões, elas surgem não quando está tudo bem. As visões não surgem quando o Flamengo está lá no topo da tabela do Campeonato Brasileiro. Não, irmãos, as visões surgem quando o bicho está pegando, quando está tudo ruim. A Bíblia diz, no ano que morreu o rei Uzias, pela história, Uzias era primo de Isaías. Isaías era da casa real. E era uma pessoa muito ligada a ele. Irmãos, há experiências negativas que, se a gente não vigiar, elas nos desviam da fé, nos enfraquecem na fé. Elas desvirtuam a nossa fé, adoecem a nossa fé, transformam a gente em outra coisa que Deus não queria que a gente fosse. A Bíblia diz, no ano que morreu o rei Uzias, um ano em que meu coração estava cheio de tristeza, um ano em que meu coração estava cheio de luto, um ano em que meu coração estava cheio de angústia, o Senhor apareceu para mim e me fortaleceu. As visões do Senhor não vão te enfraquecer, as visões do Senhor vão te fortalecer, as visões do Senhor vão impedir que você vá pelo caminho errado, irmão. Ai, Deus me deu uma visão, Deus me deu uma... Irmão, o cara tem uma visão de Deus, na outra semana ele está mais mentiroso, na outra semana ele está mais fraudulento, na outra semana ele está mais rancoroso. Irmão, tu teve visão de tudo, menos de Deus. Quem apareceu para você foi o capeta, o Satanás. Porque as visões do Senhor nos mantêm no caminho de Deus. Irmãos, se a tristeza nos esvazia, Isaías nos lembra, a visão de Deus nos preenche. Se a tristeza, irmãos, tira um pedaço do nosso coração, as visões de Deus devolvem a inteireza do nosso coração, irmão. Nesses quase 30 anos que eu estou seguindo o Senhor, irmãos, eu estou cansado de ver gente que tem visão de Deus. A vida deles, irmão, não é nada inspiradora. Pelo amor de Deus, irmão, tudo que é mais sagrado, vou dar um conselho pastoral para você. Foge de gente assim, criatura. Foge de gente assim. As visões de Deus, elas também deixam no nosso coração marcas de santificação, percepção de pecado. Irmãos, toda vez que eu me aproximo do Senhor, toda vez que há um derramado do Senhor sobre a minha vida, toda vez que Deus se move na minha direção, duas coisas inevitavelmente vão acontecer nesse momento. A primeira é que eu vou conhecer mais o Senhor, sua santidade, sua bondade, sua misericórdia, seu poder, sua fidelidade. E a segunda é que eu vou conhecer tudo aquilo que de ruim está em mim. Se você está tendo visões de Deus, e você não está tendo uma percepção dos seus próprios pecados, você não está vendo o Senhor. Porque quando Isaías viu o Senhor, a primeira coisa que ele fala no versículo 5, ai de mim, ele não fala, ai deles, ai do meu patrão, ai da minha mulher, ai do meu cachorro. Não, ele fala assim, ai de mim, que sou pecador. Tem um monte, irmãos, de gente que diz que está vendo Deus semanalmente. E a vida deles, irmãos, é um pedaço de carne estragando, putrefando, necrosando. Pessoas que não têm consciência dos seus próprios pecados. Hoje de manhã, enquanto eu estava aqui orando, eu sempre falo isso para o Senhor nas minhas orações. Sabe, irmãos, quando a Bíblia diz que o Senhor nos justifica, você poder entender. Toda vez que a Bíblia fala assim, que o Senhor nos justifica, é como se a Bíblia estivesse dizendo para nós, há uma ação de Deus para frustrar dentro de você
essa pessoa que não quer vir para a igreja orar. A justificação é Deus frustrando essa pessoa que não quer vir na escola dominical. A justificação é Deus frustrando essa pessoa, irmãos, que não quer participar das atividades da igreja, que não quer ter comunhão com ninguém, que não quer se aproximar de ninguém. Justificação é Deus frustrando e destruindo o bandido que há dentro de nós, porque dentro de nós tem um bandido, irmão. Tem um bandido, e esse bandido não é bom não. Eu falei para a Elane, que agora que eu estou perto de completar 50 anos, no final do mês, deixa eu lembrar para você, no dia 31 de julho, eu estou completando 50 anos. E eu falei para ela, vou arrumar uma gata para mim. E o nome da gata vai ser Bandida. Aí alguém pergunta, pastor, por que o nome da gata vai ser Bandida? Porque é a gata que roubou meu coração. Mas Elane é contra isso, Elane não quer que eu tenha uma gata não. Ela falou, gata já basta ela. Sabe, irmãos, as visões de Deus, elas deixam marcas de santificação no nosso coração. Se justificação é Deus frustrando o bandido que há em nós, santificação é Deus levantando o herói que nós podemos ser. Porque há também dentro de nós, irmãos, um candidato a herói. Irmãos, que está doido para se levantar todo dia. É o herói que quer orar, é o herói que quer servir a Deus, é o herói que quer ler a Bíblia, é o herói que está doido para que o nome dele também esteja em Hebreus 11, irmão. Alguns anos atrás, lá para perto do tempo em que ele nasceu, eu determinei no meu coração que eu não ia passar pela minha geração como mais uma pessoa qualquer, irmãos. Falei, Senhor, eu me recuso a viver a minha vida como mais uma pessoa qualquer e não deixar legado na vida de ninguém. Porque há um herói dentro de mim que quer fazer uma história linda para Deus. Há um herói dentro de mim que quer construir uma história linda com Deus. E santificação é Deus abrindo caminho para que o herói apareça, irmão. Ele disse assim, ai de mim porque eu estou perdido. Justificação é quando a visão de Deus mostra para a gente o quão errado a gente está e o quão afastado a gente está. Só que às vezes dentro de nós, irmãos, o bandido está com mais poder do que o herói. E a gente fica assim, não, semana que vem eu vou cortar o chocolate e vou começar o regime. Semana que vem eu também vou passar a ir mais para a igreja. Semana que vem eu vou começar a ler a Bíblia. Fala isso em janeiro, quando chega em dezembro está do mesmo jeito. Porque o bandido, irmãos, a pior marca do bandido é que o bandido é enganador. Então ele fica dizendo, semana que vem vai dar certo, semana que vem eu vou começar. Semana que vem eu vou começar. Irmão, eu já perdi a conta, vou passar a anotar no papel. Eu já perdi a conta de quantas pessoas já me pararam e perguntaram, pastor, está tendo oração terça e quinta ainda de manhã? Eu falo, tá. Aí eu vou passar a vir. 4 anos, irmãos. 4 anos. Eu e pastor Derval sempre orando aqui na terça e na quinta-feira. Orando para que o Senhor abra caminho para os heróis. Porque herói tem um monte, irmão. Só estou pedindo a Deus para que eles apareçam. Amém? Irmãos, as visões, elas deixam no coração marcas de redenção. Mas antes de eu falar isso, deixa eu falar sobre uma grande... Tem uns jovens aqui, eu preciso falar isso aqui, por causa dos jovens. Esse capítulo, irmãos, de Isaías, essas palavras que a gente leu, ela também guarda uma grande revelação antropológica. Sabe o que é revelação antropológica?
são aquelas palavras da Bíblia que desvendam a natureza humana em toda a sua plenitude. Há uma revelação antropológica aqui para nós. Mais uma vez, Isaías vai nos lembrar que você é a média das 5 pessoas com quem você vive, criatura. Criatura, você é produto do meio. Se tu anda com gente fofoqueira, fofoqueira tu serás. Se tu anda com gente que se santifica, santificado tu serás. Se tu anda com gente impura, impuro tu vai ser também. Irmãos, é Isaías que vai dar para nós de graça essa grande revelação antropológica para o nosso coração. Ele vai dizer assim: porque eu sou um homem de lábios impuros, que habito no meio de um povo de impuros lábios, irmãos. Irmão, tu não vai conseguir fugir disso, porque ninguém foge disso. Tu é produto das pessoas com quem tu anda. Tu anda com gente que não ora, tu também não vai ser de oração. Tu anda com gente que não vem para EBD, também tu não vai conhecer a Bíblia. Ah, mas comigo vai ser diferente. Pois é, lá no inferno tem um monte de gente que ainda está dizendo isso. Comigo vai ser diferente. Bom, dito isso, as visões deixam no coração marcas de redenção. Isaías vai dizer assim para nós no versículo 7, olha, e então o anjo pegou uma brasa e ele tocou na minha boca. E ele disse assim, olha, a tua iniquidade foi tirada e perdoado os teus pecados. Irmãos, um dos grandes produtos do perdão é o alívio e a paz. O apóstolo São Paulo, nesse capítulo famoso de Romanos 5, ele vai dizer que agora, por meio de Cristo Jesus, temos paz para com Deus. É triste o que eu vou falar, porque é antagônico. Mas eu conheço um monte de gente que diz que é espiritual e tem uma vida totalmente atribulada. São crentes que não têm paz. Irmãos, como eu posso dizer que Deus aparece para mim? Como eu posso dizer que Deus fala comigo? Como eu posso dizer que eu conheço a Deus? Irmãos, eu sou uma pessoa atribulada. O que eu conheço de gente pentecostal que diz que tem visão, tem revelação, de gente que rodopia, de gente que sobe no teto na igreja. Irmão, mas quando o culto acaba, a pessoa vive aquela miséria emocional. Você olha na pessoa, tu não vê um pingo de paz nela. As verdadeiras visões de Deus, irmãos, vão gerar no nosso coração marcas de redenção. Tu olha para a pessoa que ela verdadeiramente tem uma visão de Deus, ela tem uma vida de paz, irmãos. Ela fala com paz, ela responde com paz, ela anda com paz. Irmão, ela senta do teu lado e você sente a paz, irmão. Oh, querido. Pastor, por que eu preciso reconhecer essas marcas? Para que você viva. E que reconhecendo no outro, você possa se associar ou tomar distância, irmão. Nós somos uma comunidade que somos chamadas para termos relacionamentos. Vamos lá. Mais uma vez, nós somos salvos por Cristo Jesus para termos relacionamentos verdadeiros, para com Deus e para com os irmãos. Mas tem pessoas que durante um tempo, você precisa dar a elas mesmo uma distância saudável. Ou aceita ser contaminado por uma tribulação também. Tem gente que uma associação com elas deixa o nosso coração tão atribulado quanto. Cuidado, irmão. Albert Einstein uma vez disse
E ele falou o seguinte: irmãos, toma cuidado, porque tem um tipo de pessoas que para cada solução que você apresenta, eles têm um problema. Quanto mais eu vejo o Senhor, porque hoje, né, irmão, hoje eu sou um líder polido e educado, não tanto quanto eu gostaria de ser, mas eu me considero um líder polido e educado. Aí as pessoas falam para mim: pastor, eu tive visão, tive sonho, tive isso. Irmãos, eu já não discuto mais, mas eu só olho para a vida, porque a vida me diz o que é verdadeiro e o que não é. É a vida que me diz, irmão. Eu contei isso aqui uma vez, de vez em quando eu conto, porque você não convence as pessoas que você se converteu. É elas que se convencem olhando para a tua vida. E um dia, depois que eu me converti, a minha mãe falou para mim que demorou a crer que eu me converti, porque, irmão, era da pá virada. E aí minha mãe ficou me olhando um tempo, e ela disse: rapaz, eu demorei a acreditar que você tinha se convertido. Passou-se uns meses, e um dia eu estava em casa, e a ficha caiu. O Ney se converteu mesmo. Aí eu falei: mãe, mas ela teve essa certeza por quê? Porque a casa ficou silenciosa. Quando eu não estava xingando, cantando alto, brigando com a minha irmã mais velha, minha casa era um tumulto. E provavelmente eu era um dos elementos que causavam o tumulto. E aí minha mãe disse que 6 meses depois, ela começou a perceber que os cômodos, os corredores da casa, o quintal da casa, estavam silenciosos. E aí ela falou que a ficha caiu. Realmente esse garoto se converteu. Porque é impossível ver Deus e não sentir paz. É impossível ver Deus e não ter uma vida de alívio. Se você não está tendo paz, não está tendo alívio, não está sentindo e não está dando a outro, irmão, vai se converter. Vai se converter, irmão. Chega aqui sozinho, meia hora antes aqui, vem aqui no altar, se ajoelha aqui sozinho, ninguém precisa saber não. Fala: Senhor, repete a oração de novo da conversão. Senhor, eu entrego a Ti meu coração, escreve meu nome no livro da vida, me recebe no céu. Irmão, faz isso de novo, irmão. Porque o crente verdadeiro, um crente que é pentecostal, o crente pentecostal genuinamente, 100% pentecostal, ele é um cara cheio de paz, ele é uma mulher cheia de paz. Quando ele senta lá no refeitório da empresa dele, às vezes os mais atribulados fazem sinal para ele: senta aqui na minha mesa aqui comigo, porque todo mundo quer comer em paz, irmão. Ele chama os crentes para sentar com ele na hora do almoço: senta aqui comigo aqui na mesa aqui. Porque quem não quer almoçar em paz? Se as pessoas estão te evitando, irmão, reveja as suas bases. E por último, para encerrar, versículo 8. Isso aí, irmão, isso aqui que todas as visões de Deus, eu preciso falar isso como ensinador. Irmãos, deixa eu beber água aqui para eu falar isso aqui tranquilamente. Toda vida espiritual, ela é marcada por 2 selos. Quantos selos, irmãos? Toda vida espiritual é marcada por 2 selos. Primeiro, um selo invisível. A palavra do Senhor vai dizer em Timóteo que o Senhor conhece aqueles que são seus. Você conhece aqueles que são do Senhor? Hã? Você pode dentro da igreja dizer quem é joio e quem é trigo? Hã? Não. Só quem pode fazer isso é o Senhor. O Senhor olha lá do seu trono de graça e Ele sabe exatamente aqui quem é trigo e quem não é. Eu não posso fazer isso, ninguém pode fazer isso. Ele diz assim: e o firme fundamento, eu não sei se... Tenta jogar para mim aí,
Tenta jogar para mim aí, Isaac. Vê se, eu não sei se é 1 Timóteo 4:9 ou 4:10, eu não sei. Mas ele diz assim: o firme fundamento de Deus permanece tendo esse selo. O Senhor conhece os que são seus. Essa é a marca invisível. E aí ele vai agora dar o selo invisível, o selo visível. E todos os que são seus apartam-se da iniquidade. Porque se não tivesse uma marca visível, ficaria difícil sermos igreja. Quem é igreja? Igreja é os que abandonam o pecado. Verdadeiramente abandonam o pecado. A Bíblia diz: se associais com os santos. Está aí? É isso aí que diz? Achou a referência? O firme fundamento de Deus permanece tendo esse selo. Eu não sei se é 2:9, 2:10 ou 4:9 ou 4:10. Vê aí para mim. 2:19. Eu sabia que era alguma coisa assim. Preciso voltar, irmãos, à minha decoreba. Todavia, o fundamento de Deus fica firme tendo esse selo. O Senhor conhece os que são seus. E qualquer que profere o nome de Cristo, aparta-se da iniquidade. Tudo, irmãos, todo o movimento de Deus, repete assim comigo: todo o movimento de Deus terá dois selos, um invisível e um visível. Irmão, se você está diante de alguma coisa do Senhor que não leva a essa marca, então não é do Senhor. Posso garantir isso para você sem medo de errar. O que garante que as visões que eu estou tendo verdadeiramente são de Deus? Além de todas as coisas que eu falei aqui. Porque todas as coisas que eu falei aqui ainda são pessoais, ainda são íntimas, ainda são de natureza pessoalíssima. E agora é que Isaías vai fornecer para nós a marca visível. No versículo 8, Isaías vai dizer que as visões de Deus deixam no coração marcas de missão. Todo aquele que vê o Senhor, todo aquele que diz que vê o Senhor, todo aquele que diz que conhece o Senhor, ele não quer estar parado, ele não quer ficar sem fazer nada. Todo aquele que diz que conhece o Senhor, ele, no coração dele, ele está sempre dizendo: Senhor, eis-me aqui, usa a minha vida, usa o que eu sou, usa o que eu tenho. Senhor, eis-me aqui. Diante da visão gloriosa, Isaías ouviu a voz que dizia: e agora, a quem enviarei, a quem há de ir por nós? No que prontamente, ele então diz: envia-me a mim. Envia-me a mim. Irmãos, como eu posso dizer que eu conheço a Deus? Como eu posso dizer que Deus está fazendo algo na minha vida, se eu não tenho o menor interesse de me associar a nada na igreja? Como eu posso dizer que eu conheço a Deus? Como eu posso dizer que eu fui tocado pelo sangue derramado na cruz do Calvário? Irmão, se diante daquilo que Jesus fez, irmãos, eu estou me lixando para os trabalhos da igreja. Estou me lixando, irmãos, para os irmãos, porque eles têm que fazer, porque eles não querem fazer, problema é deles, irmão. Eu não sei em relação a você, porque eu não posso falar de você, mas eu tenho, talvez não seja verdade, mas eu tenho certeza de que eu me converti há 27 anos atrás. Tenho certeza, irmão. Quem sabe, de repente, eu posso estar enganado, espero que não. Mas eu tenho certeza que eu me converti há 27 anos atrás. Porque assim que eu me converti, aqui nesse mesmo lugar, irmãos,
o altar era só até aqui, ó. Era mais baixinho, né? Espero que não cresça muito. Espero que quem passe por aqui pelas próximas décadas não resolva aumentar mais, porque senão daqui a pouco o pessoal para tocar vai ter que subir no elevador. Eu quero lá em cima. O altar já aumentou um pouquinho do que eu acho que era o original. Ele era na base ali dessas portas aqui. As portas são originais. A marcação da porta. E aí, irmãos, nesse mesmo lugar que eu me converti, eu me lembro que quando eu me converti, irmãos, eu coçava para fazer alguma coisa na igreja. Coçava, irmão. O culto acabava, o pastor Samuel dava a bênção apostólica, eu queria fechar a janela, irmãos, eu queria trancar os cadeados, isso daqui era cheio de cadeado, irmão. Irmão, era quase 1 hora para você abrir, Alex lembra, era quase 1 hora para você abrir quase todos os cadeados das portas que tinha nesse lugar, irmão. Irmãos, aí eu queria fechar as janelas, aí tinha uma varetazinha para fechar aquele negócio em cima, né? Tinha uma varetazinha, aí você fechava e embaixo a gente botava um cadeado, irmão. Não era só a grade, tinha um cadeado. E aí todo culto que você chegava, você tinha que abrir, fechar, botar cadeado. Abrir, fechar, botar cadeado. Irmãos, aí quando eu me converti, né, eu ficava me coçando, porque eu queria fazer alguma coisa, irmão, coçava o negócio dentro de mim, ficava me coçando, e eu posso falar uma coisa para você, eu tenho essa coceira até hoje, irmão, eu estou na igreja, eu me coço, irmão, para fazer alguma coisa para Deus, irmão, como você ousa dizer que você conhece a Deus, você entra nesse lugar, tu é incapaz de pegar um papel de bala que está perto da tua cadeira que você está sentado. Nós tínhamos um irmão aqui muito potentoso, ele era potentoso mesmo, muito potentoso, e eu me lembro que algumas vezes eu tentava fechar a janela e ele, ei, não, pode não. Aí eu, sem entender nada, né? Gente, eu não estava ministrando a palavra, eu estava só fechando a janela. Aí ele chegava perto de mim, meu jovem, fechar a janela é só para os obreiros santos da casa do Senhor. Aí eu largava as janelas geralmente ficavam abertas mais 40 minutos, porque nessa época muita gente já tinha ido embora. Aí quando ele ia embora também, aí eu fechava as janelas. Porque ele era líder dos obreiros, mas ele também não fechava não. E no outro culto, eu fazia a mesma coisa. Porque a coceira não parava, irmãos, a coceira não acabava. E eu pegava a vassoura, o pastor Samuel ficava olhando para mim, o que você vai fazer? Eu falei, vou varrer lá fora. Eu arrancava os matos da frente da igreja. Irmãos, eu ia lavar banheiro, irmãos, eu ainda tenho essa coceira ainda, irmão. Irmãos, a voz de Isaías ainda ecoa dentro de mim. A quem eu enviarei? A quem há de ir por nós, irmão? Se coloque de pé. Se coloque de pé. Se você está preenchendo esse requisito na tua vida, você pode dizer, realmente eu estou tendo visões do Senhor. Mas se essas coisas, irmãos, elas não estão presentes em você, irmão, para de se enganar, irmão. Para de se enganar e para de enganar os outros também, irmão. Irmão, vai se converter, vai aceitar Jesus de novo, irmão. Fala, Senhor, me converte para que eu sinta essa coceirinha que o pastor Ney está falando. Oh, Senhor, tem uma vassoura para mim, tem um balde para mim, Jesus. Tem um negócio para eu fazer para o Senhor. O que eu não quero, Senhor, é ficar parado. Irmão, se você tiver que arrumar problema na igreja com alguém por causa de alguma coisa, arruma problema porque você é um ativista, não porque você é um túmulo de sepulcro caiado, irmão. Irmão, vai ter problema comigo porque eu faço, não porque eu deixei de fazer. Vai ter problema comigo porque eu sou acelerado demais. Meu TDAH não deixa eu ficar parado. Mas vai ter problema comigo porque eu estou igual uma vara morta? Não vai ter problema. Nunca, irmão, nunca. Ninguém nunca vai ter problema comigo porque eu estou parado, irmão. Eu estou sempre procurando fazer alguma coisa. Sempre, irmão, sempre. Procurando fazer alguma coisa para Deus. Não posso ficar parado nunca.
nunca, porque a voz continua vindo: a quem enviarei? A quem há de ir por nós? Estou há 27 anos, irmão, servindo o Senhor. Irmãos, e a coceira não me deixou desempregado, a coceira não fez eu perder meu casamento, a coceira não fez eu perder meus amigos, pelo contrário, irmãos, pelo contrário. Os crentes que ficam se enganando, porque se eu começar a fazer isso, eu vou perder o meu trabalho, porque se eu começar a fazer isso, vai dar problema no meu casamento. Irmão, para de se enganar, irmão. Para de se enganar. A Bíblia diz que Deus cuida dos que são seus, irmão. Como tem cuidado de mim e da minha família. Ser pentecostal é isso, irmão. Esse ano está tendo 3 guerras no mundo. 2 você está sabendo delas, que está acontecendo no tempo. Está tendo uma guerra entre a Rússia e a Ucrânia. Está tendo uma guerra entre Israel e o Hamas. E esse ano começou uma guerra no Brasil também, do diabo contra a igreja do Senhor. Nunca a igreja nesse país esteve tanto debaixo de ataque. Nunca. Estamos vivendo um tempo, irmãos, de muitos ataques. Mais do que nunca, é tempo de saber o que se esperar de Deus e das suas visões. Porque para depois não ficar chorando, irmão. Para depois não ficar se lamentando. Saiba o que esperar do Senhor. Saiba o que esperar do Senhor. Porque eu sei o que esperar do Senhor. Amém? Bota a mão no seu coração. Amém? As visões de Deus têm que te curar, irmão. As visões de Deus têm que te restaurar, têm que te trazer paz. Amém? Fala para o Senhor: quero ser vaso verdadeiro. Fala para Ele: quero ser vaso ungido, vaso consagrado. Ora nessa hora. Fala para Ele: Senhor, eis-me aqui. Senhor, devolve esse calor para o meu coração. Fala para Ele. Devolve esse calor para a minha alma. Devolve para a minha fé essa inquietação santa que havia nos apóstolos e que há em todo homem e mulher que amam o Senhor verdadeiramente. A inquietação de querer ser útil, de querer estar fazendo alguma coisa, a inquietação de dia após dia querer se santificar mais e mais, para ser um vaso consagrado, para ser um vaso eleito, para ser oráculo do Senhor nesse lugar.